pai bebia socialmente. Aí, então, começou no bebi e boteco, tal, aquela coisa toda. E aí ele foi pro interior e quando, cara, ele começou a fazer isso, eu já tocava malemar violão e ele começou a me levar pro bar. Então, assim, ele chegava em casa tipo 10 e pouco da noite, eu tinha 11 anos, nem isso, 10 para 11 anos, e ele me levava pra cantar no bar pros amigos dele. Então aí começava, e assim, eu cresci com esse trauma, entendeu? Tipo, de ver meu pai antes, sem bebida, meu pai era fantástico, cara. Era uma coisa assim, Ele impressionante. mudava? Cara, mudava com... Valeu, Vilela, obrigado. Valeu, Leni. Obrigado. Quer adoçante, açúcar? Sem nada. Vê Mais se- um. Por quê? Você também não? Não, Pô, porque eu eu acho que o sou o adoçante, único- eu acho que o Não. adoçante estraga o café, velho. Todo mundo fala isso, cara. É mesmo? Eu fico mal, porque Você só não eu... vai dar uma chance pro café, pô? Eu não consigo, cara. É muito estranho o gosto, sei lá. Sério? É. Eu gosto, cara. Eu demorei. Eu já tomo há uns 10 anos, mas demorei. É difícil, realmente. Vou começar a colocar meio pacotinho e depois até diminuir. É, mas o adoçante é mais difícil você tirar. Se você É, né? tivesse o açúcar, é mais difícil. É, eu comecei com açúcar, passei para adoçante. É. Mas vai conseguir, vai conseguir. Tá. E aí, cara, eu comecei a ficar com esse trauma. E o que aconteceu? Essas coisas, eu tinha que chegar Mas em casa... calma, por quê? Você não gostava de tocar lá ou é mais Cara, por porque- ver seu pai daquele Porque estado? ver meu pai bêbado, Ah, tá. entendeu? E assim, eu não queria sair de casa. Eu amava cantar, mano. Assim, inclusive eu tenho uma... Aqui, o inútil, o verdadeiro inútil tá aqui. Ah, então dá já o inútil. Você quer depois? Não, só pra não esquecer Tá que a bom. minha memória tá doida aqui. O que acontece? Meu pai me levava, eu tava dormindo. Várias vezes ele me Ah, tirava ele da te cama. acordava. Eu acordava às 6 da manhã pra ir pra escola. Entendeu? Então, assim, eu tive muitos problemas na escola, depois dos 12 anos pra frente, repeti vários anos, parei de estudar, porque eu tive que começar a trabalhar. O que aconteceu com isso? Meu pai começou a gastar muita grana e com bebida, jogatina. Meu pai jogava muita sinuca, gostava de Putz. baralho, sinuca, ele começava a jogar apostando. Então, o que acontecia? Ele chegava em casa, quando ele não me levava pra tocar com ele, a minha mãe às vezes brigava, aí ele já estava alterado, queria bater na minha mãe. Várias vezes eu entrei com 10, 11 anos de idade, 12, até os 15 anos foi assim, quando meu pai faleceu, né? E assim, entrando na frente, apanhando meu pai pegando faca pra querer pegar minha mãe. Então, noção, meu pai um dia tava bêbado, tão bêbado, que ele chegou em casa, ele tinha uma faquinha do Rambo, nunca esqueço. Eu lembro exatamente do cabinho dela, aqueles cabinhos todo trabalhado, Sei. né, de madeira, era branca e marrom assim. Uma faquinha que ele tinha pra descascar, que ele fumava. Ele gostava de fumar cigarro de palha com fumo. Descascava lá o fumo, pegou a faquinha, foi lá, um dos melhores amigos dele e deu uma facada no cara. Putz. Dentro do boteco, que eles estavam brigando por causa de jogo. Olha, Aí foi preso. O delegado era o cara que cortava o cabelo dele, era amigo dele. putz, como estraga Então, a assim, vida da imagine minha pessoa. mãe tendo que ir pra lá, meus tios tendo que resolver negócio de pagar a fiança, Sei. porque ele, né, era réu primário, aquela coisa toda. Então, assim, você imagina pra gente, aí eu com 11 anos, cara. Aí o que acontecia? Eu sempre falo isso pras pessoas, né? Talvez alguém aqui já tenha ouvido essa história do meu testemunho, mas quando a gente é muito novo, cara, eu sou pai hoje, minha filha tem 15 anos. E eu sei que eu preciso ser muito melhor. Mas, cara, eu tento fazer o melhor pra minha filha. Eu não tenho vergonha de chegar pra minha filha. Eu fiz isso essa semana, cara. Eu tive um problema, uma situação, que eu agi de forma errada. No sentido assim, tipo, o final eu poderia irar, mas não pecar. Sabe? Mas eu fui lá e passei do ponto numa situação. Fui muito estressado. Sei. Eu cheguei pra ela, filha, chega aqui. Quero te pedir perdão, porque não é assim que eu tenho que agir com você. Eu quero mostrar pra ela, cara, que o meu perdão mostra dignidade e caráter, porque eu não via isso do outro lado. E ao mesmo tempo, eu tenho saudade do meu pai, sabe? Eu amo meu pai. Claro, cara. Porque assim, ele foi você meu pai. conheceu ele antes, né? Porque a gente fala assim, eu não quero. Não, porque eu conheci meu pai sem a bebida também. Mas, cara, foram 5 anos da minha vida que eu praticamente. Eu não conversei sobre sexo com ninguém, eu aprendi tudo que eu aprender sozinho, eu não conversei sobre família com ninguém, eu aprendi na marra. Minha mãe não tinha esse. É mulher, você tá ligado? Mulher conversa com mulher, homem conversa com homem, essa E é coisa outra de geração, né? aquela coisa toda. Então foi muito difícil pra mim, cara. Eu peguei esses traumas de tocar, aquela coisa toda, porque acontecia isso. Então eu falava assim, cara, eu vou ser pior que meu pai. Foi essa frase que eu usei. Quando eu falei pra você que eu comecei a fumar, Sei. eu comecei a fumar escondido. Eu peguei o primeiro cigarro escondido do maço dele. A minha mãe falou, esses dias a minha mãe mora no interior ainda e eu busquei ela pra ficar comigo aqui em São Paulo 15 dias. E a gente voltando no carro, conversando muita história, cantando música sertaneja juntos e tal, conversando, a gente chorando, um monte de coisa engraçada, coisa triste. Ela falou assim, seu pai morreu e ele nunca soube que você fumava. Olha Ele nunca só. soube que você usava droga. Eu guardei tudo pra mim isso aí. Tipo, até fico... Porque foi difícil pra minha mãe, sabe? A gente não era da igreja, assim, protestante e tal. Imagina, né, cara, não E sabia. foi muita treta, porque minha mãe, cara, sofria demais, me vendo o que eu tava vivendo, sendo uma cópia daquilo que o marido dela tava vivendo, e vendo meu pai definhar. Meu pai descobriu um câncer quando eu fiz 13 anos, ele tinha 48 anos, descobriu um câncer, e naquela época não ficava em hospital, né? Então, assim, meu pai, quando ficou, ele tava com câncer no
no pulmão, de tanto fumar. E quando deu metástase, na época não se falava metástase, né? Falava, o câncer espalhou pelo corpo. Aí garganta, tudo. Ele faleceu em casa, né? Então, assim, faleceu com a gente. No meu braço, eu vi meu pai morrendo na minha frente. Do meu irmão é mais novo que eu, o Johnny. E, assim, foi muito triste. Então, essa coisa toda, voltando no início ali, causou um trauma em mim. Então a música pra mim, ao mesmo tempo que ela era libertadora, porque aí foi quando eu conheci o rock através dos Beatles. Eu tinha 7 anos, todo pai tinha um vinil dos Beatles. Apesar de não ser roqueiro, não! O rock que a gente gostava, que era Metallica, Aerosmith, Led Zeppelin, isso aí não podia, isso aí era ruim. Mas os Beatles podiam, o Elvis podia, o rei do rock, né? Tipo, mas era aquela ideia contraditória. Então eu conheci os Beatles com 7 anos, a música Help, que tinha uma coletânea em casa. E ali eu falei, cara, é isso que eu quero, que som legal. Eu comecei a descobrir, porque o rock pra mim não foi só um lance do estilo. Você consegue descobrir ideias, tipo timbres. Você fala, cara, é uma coisa que... Como é que o cara faz isso? Como é que ele canta isso aqui? Como é que ele consegue usar a voz assim? É uma coisa que você vai descobrir. É igual montar um carro, você desmontar carrinho e querer montar de novo. Eu acho que o rock é uma coisa muito assim. Você tem muitas variantes. Você pode experimentar demais, né? Fazer coisas experimentais. E aí eu comecei a ouvir. Então, o rock em si, a música... Eu começava a ouvir demais e começava a querer tocar as músicas, as bandinhas de garagem. Aquilo pra mim era libertador. Mas ao mesmo tempo, quando eu vi esse lado com meu pai, essas coisas que aconteciam, por mais que eu brigasse, não concordasse, mas eu sempre respeitei muito, sabe? Por mais que eu visse tudo acontecendo, cara, eu nunca levantei a voz pro meu pai, nunca levantei a mão pro meu pai, sabe? Porque a minha mãe me ensinava isso, independente do que for. A minha mãe falou assim, olha, eu sei das coisas que aconteceram. Seu pai nunca me bateu de dar um tapa na minha cara, mas ele sempre veio pra cima e coisa assim. Mas assim, eu sempre tive essa ideia. Não é da forma errada que eu vou consertar o erro. Entende? É da maneira certa. Dois então assim, não faz um certo. Não faz. Ela pagou o preço, cara. E assim, o exemplo da minha mãe me serviu tanto pra vida que eu tenho hoje, cara. Mas assim, a força que ela teve que ter, né? Muito. Minha mãe trabalhava de empregada doméstica com varizes, cara. A perna da minha mãe, o médico falou, você teve... Quase assim, ao ponto de você perder a perna, porque estoporou uma variz. Nossa. Era assim, de verdade, mano. Dessa altura, assim, ficava bem na região do joelho aqui. Ela ia trabalhar de empregada doméstica naquela época, a pé, no interior, aquela coisa toda. Então foi uma fase sofrida pra mim. Eu lembro da música como uma libertação no estilo que eu ouvi. Por isso que o rock foi bem legal pra mim, porque quando eu falei, eu começava a pirar. Então eu comecei a formar uma banda. Eu vi até uma vez que o Paulo Ricardo veio aqui. E, cara, a primeira banda que eu imitei, que eu fui atrás do rock, foi o RPM em 85, cara. Quando eles estouraram. Em 85 eu ia fazer 11 anos. Então, assim, eu fiquei com aquela ideia. Eu fiz aquele baixo triangular. Eu peguei as madeiras, eu peguei as ripas. Ele tinha aquele baixo de triângulo. Eu fiz com madeira, peguei um monte de barbante. 4 barbantes, peguei um cabo de vassoura e fiz, cara, o negócio. E a gente colocava o LP na sala e ficava na varanda. Eu e meu irmão pegou meu irmão é baterista, pegou as baqueta? Não, que baqueta. Pegou as bacias da minha mãe de latão que tinha. E a nossa casa tinha era um muro e o muro depois quebrou. Então tinha um portão, era vazado. Mano, imagina os vizinhos. A gente ia apanhar várias vezes por causa disso. A gente colocava o 3 em 1 no talo do RPM e ficava dublando o som. Então o povo passava na rua. Falou esse maluco aí. Olha os filhos da Dita, os filhos do maluco e tal. Então assim, eu amava esse faz, nem me viu. Você fazia aquela voz rouca também? Não. Ele canta bem, eu gosto dele pra caramba. Mano, muito. Eu gostava dele cantando pra caramba, inclusive. E aí, cara, eu levei esse lado pra esse lance do rock, mas ao mesmo tempo essa parte do meu pai me trouxe esse trauma. E o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu vou ser pior que ele então. Aí foi quando eu comecei a fumar. Mano, com 12 anos eu fumava 60 cigarros por dia. Porque pra mim não foi uma coisa dia? Assim... Por dia? 3 maços. Meu Deus. Ainda são 20 cigarros por... Acho que são, né? Acho que são. Eu nunca fumei, eu acho que são. Cara, é a pior desgraça que você pode ter, cara. Eu sei que tem gente que fala, cara, é uma droga, te destrói. Eu perdi meu pai por causa disso, né? Meu pai também tava com cirrose, mas o que o matou foi o cigarro, foi o tabagismo. E assim, eu tava no mesmo caminho, cara. Mas eu não fumava, eu não comecei a usar droga ou me envolver com problemas e tal. Me envolvia com gangue, naquela época tinha muita coisa de gangue, os anos 90 e 80 principalmente. Então assim, o Te Pego Lá Fora, o famoso filme Te Pego Lá Fora. Então a gente fazia soco inglês, fazia aqueles punhalzinhos, arrumava briga nas baladinhas, baladas de rock, né? Porque a gente, naquela época, tinha muitos bailinhos de rock. Toda casa. E eu fui DJ durante muito tempo também dos bailinhos de rock na casa dos amigos. E assim, eu ficava com esses problemas. Então eu falei, eu quero ser pior que meu pai. O que eu fazia? Eu comecei a fumar que nem doido, escondido. E para fazer isso eu não tinha grana. Eu comecei a trabalhar de garçom com 11 anos. Eu faço aniversário em maio e em junho eu comecei a trabalhar de garçom. Numa lanchonete que chamava Copo Sujo. Mas sabe o que é copo sujo? Por quê? Porque esse copo americano aqui, ó. Sei.
Esses dias eu fiz pra um amigo meu lá, ele falou, caramba, ele gosta de tomar cerveja lá, Sei. tipo essas, mas não cerveja, ele gosta daquelas, né, aquelas cervejas que tem sabor, tipo de laranja, essas coisas Artesanal? artesanal, essas Sei. coisas. Aí eu peguei pra ele, coloquei limão, sal no prato, você mexe, deixa tipo uma gororoba, não pode ficar muito mole nem muito duro. Tá. Aí você vira o copo, tira, aí o cara toma a cerveja e chama copo sujo com limão entendi. na borda do copo, entendeu? Então eu trabalhei nesse lugar que chamava Copo Sujo e fiquei de garçom lá. E ali, cara, eu comecei a trampar, só que o dinheiro eu dava tudo em casa pra ajudar minha mãe. E o que eu fazia? Eu comecei a roubar. Aí eu entrava no supermercado, roubava massa de cigarro, roubava litro de vodka, de uísque. Eu com 15 anos, antes de vir para São Paulo, 15 para 16 anos, eu tive uma overdose alcoólica. Eu tive de tanto tomar. beber. Eu tomei uma garrafa. Porque eu queria morrer, Vilela. É mesmo? Eu tentei me matar 2 vezes bebendo e tomando. Eu tive, com 14 anos, eu descobri uma gastrite crônica. Uma úlcera crônica que estava aguda, que estava se tornando crônica no meu estômago, porque eu fumava muito. Só que minha mãe perguntava e eu mentia pra minha mãe. Mas ela, como eu falei, depois ela ficou sabendo, claro, ela sabia das coisas e eu contei pra ela. E eu tomava um remédio chamado Tagamet, era um remédio muito forte pra estômago. E uma vez eu tava muito mal, muito deprê, muito chateado com tudo. Com tudo que acontecia, cara, eu já sou introspectivo. Sabe, tipo, tô conversando aqui porque a gente tem entrevista. Mas eu, por exemplo, a gente comentou aqui que quem me apresentou a esposa foi o nosso amigo Lene aqui, Você é o barra Anselmo. responsável, então. Mas exatamente por isso, cara, eu não tinha coragem de chegar nas minas, Você era tá ligado? muito tímido. Muito. Sou até hoje, cara. Por isso que eu falei que a música me deu essa abertura. Hoje eu falo na música, eu sempre falei o que eu acredito na música, mano. Quando eu conheci Jesus, eu não consigo falar de outra coisa a não ser dele. Só que eu não preciso falar o nome dele explicitamente em alguns momentos. Como eu já fiz isso no G3, mas também falo, mas não tenho vergonha de falar dele. E também não tenho medo, tipo assim, se eu tiver que falar de Jesus, minha música não vai vender. Eu não faço isso por causa da venda. A venda é uma consequência pra mim. Entende? Então, isso pra mim é muito importante. Então, tudo isso que aconteceu comigo, mano, me trouxe esse trauma, né? De ver meu pai, por mais que fosse meu pai, eu chateado com o que estava acontecendo, mas, poxa, era meu pai. E ver aquela coisa toda. E aí eu comecei a ficar pior, cara. E aí eu comecei a fumar, experimentei a maconha. Aí eu fumei muita maconha. Experimentei uma vez só cocaína, nunca mais, não rolou, graças a Deus. Ainda bem. Né? Mas foi um pouquinho antes da minha conversão, mas bebia muito, Vila, bebia muito. E aí, nesse dia aí, eu tomei, a gente fez uma aposta, eu tomei uma garrafa todinha de vodka, com o Hi-Fi que chamava, né? O Fanta lá. E eu tomei e eu desmaiei, cara, na porta da casa dos nossos amigos. E os caras, a gente tá falando do interior, os caras me levaram, desacordado, sei lá, era mais ou menos 1 quilômetro da casa onde eu tava pra minha casa, que era num bairro bem afastado, assim. E me deixaram na porta de casa, mano. Bateram o palmo e saíram correndo. O quê? A minha mãe desesperada, eu passando mal, começando a vomitar. Aí um vizinho do lado que tinha uma loja de discos lá na cidade. Acho que era Toninho o nome dele, eu não me lembro. Ele era nosso vizinho. Eu lembro que eu até comprei o Dirt do Alice in Chains com ele. E a minha mãe gritando, chamando ele e tal. Ele me levou pro hospital. Cara, eu fiquei internado quase 2 dias, cara, tomando glicose. Os médicos falaram, eu tinha 15 anos. Falaram, o seu filho não foi embora por um milagre. E te passava pela cabeça mesmo? Tipo, quero Mas ir embora? né, porque assim, eu não queria me matar. Mas pra mim não fazia tava nem aí, diferença, mano. entendi, A vida não fazia diferença pra mim, mais entendeu, um lance Guilherme? de não faz diferença. A vida não fazia diferença, mano. Mas Por você isso. amigos, não tinha amigos... Os meus amigos gostavam da mesma coisa que eu, cara. Entendi. Entendeu? A gente gostava da música, mas a gente gostava da droga, gostava da bagunça, gostava de beber pra caramba, entendeu? Só que aquele negócio, eu não gostava de beber porque eu gostava de beber. Era uma fuga, eu né? entendi, era a fuga. E aí eu falando aquilo, eu entendi que o quê? Quando você é novo, cara, os exemplos que você vê, você absorve. Como um amigo meu falou uma vez, nós somos uma esponja quando pequeno. Total. Né? E a gente absorve aquela água toda, cara. Dependendo do que você tem, quando espreme, pode sair coisa boa ou coisa ruim, entendeu? Mas tá ali. Então, eu absorvi tudo aquilo, cara. Então eu queria ser pior. Eu criei essa identidade comigo. Tipo, eu não vou mais sofrer por isso. Eu vou fazer igual, eu vou fazer pior. E a minha ideia era assim, dane-se, eu quero que todo mundo sofra. Entendeu? Eu olhava pra minha mãe, cara, tinha dia que eu chorava de ver o que minha mãe vivia. Entendeu? Minha mãe vivendo aquilo, vendo meu pai, meu irmão mais novo. Meu irmão nunca teve essas situações, nunca passou por isso, mas, pô, vivia ali, sabe? Vivendo aquela coisa toda. E ver meu pai, cara, eu não conseguia me tocar disso. Eu chorava de ver minha mãe, mas ao mesmo tempo tinha. Que aí eu creio nesse lado espiritual, sabe? Que o mundo espiritual realmente. Você tá lutando ali o tempo todo, cara. Se você não conhece a batalha, se você não conhece a guerra, mano. Se você fala, eu vou pra guerra, mas se você vai com a armadura errada, mano, você morre na primeira levantada que você levanta, você já toma uma
paulada, entendeu? E era assim que eu tava vivendo, cara. Então, tudo Você isso tava no na minha meio de uma vida... batalha e você não tinha as armas pra lutar, Não, né? não tinha nenhuma, entendeu? Simplesmente tava... Não, tava perdido. E assim, Vencido, tinha né? meus amigos que são amigos. Alguns deles, até hoje, sou amigo. Inclusive, 2 deles se converteram. Ah, é? São cristãos, são pastores. O Xande e o Luiz Albano. Moram lá em Batatais, inclusive. E, cara, assim, são histórias... Um deles, o próprio Xande, foi coisas assim, de ouvir na época do G3, de cara, não é possível. Eu não era PG, então, né? Eu era o Pedrinho. Entendi. O cara, não, Pedrinho tá na igreja, não é possível, mano. O moleque era muito louco e tal. Quer dizer, por isso que eu falo, volta tudo naquele assunto lá, de que a música em si, ela não faz a diferença. O que faz a diferença é a pessoa que tá ali, é quem fala, quem faz. Porque tem muita gente que chora por causa de uma música, mano, mas ele chora e depois continua fazendo a mesma coisa. Entende? O que muda a nossa vida é a atitude da gente. Entende? Aquilo que eu creio. Eu creio que Cristo é o salvador da minha vida, mano. Eu creio que Cristo mudou a minha história. Eu creio... Eu tô aqui falando com você num programa que é aberto para todo mundo. Mas eu falo dentro da igreja, eu falo em qualquer lugar que eu chego, porque Cristo mudou minha vida, mano.